a nós teu santo reino e me ensina a amar, amar. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Contigo saltarei muralhas e destruirei exércitos, pois nada é impossível para ti. És vencedor, também serei. Nada vai me deter. Vou vencer ou vencer. Eu tocarei a harpa até o inimigo se render, como fez Davi. A tua voz de trovão confunde o inimigo meu, e ele fugirá. Nada vai me deter. Vou vencer ou vencer. Estes montes conquistarei, vencerei. Onde eu puser os pés, o meu Senhor me dará. Estes montes eu chegarei quando eu lutar. Seu poder se aperfeiçoa em mim. Posso cantar, tudo posso. Aquele que me fortalece, tudo posso. Em ti, Senhor, eu tudo posso. Aquele que me fortalece, eu tudo posso. Em ti, eu tocarei a harpa até o inimigo se render, como fez Davi. A tua voz de trovão confunde o inimigo meu, ele fugirá. Nada vai me deter.
Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 56 minutos, com a graça e o amor de Jesus, Ele nos concedeu mais um dia de vida, aleluia, glória, né? Vamos falar que nem os irmãos falam aqui, então eu quero desde já em primeiro lugar agradecer o nosso bom Deus por mais esse dia que Ele nos deu, com problemas, com dificuldades, e muita coisa. Pode ter certeza, se eu tivesse tempo para falar tudo o que aconteceu hoje, não ia dar tempo. Mas de tudo o que aconteceu, o melhor está acontecendo agora, porque Deus me deu vida, me deu saúde, me trouxe da onde que eu estava para que eu pudesse chegar aqui a tempo para a transmissão do programa Falando de Jesus. E com essa alegria, com essa empolgação, e exatamente com essa felicidade, eu quero convidar você para, a partir deste momento, se você estiver na praça pública, sentado aí, fica tranquilo, fica tomando essa brisa da tarde, esse ventinho gostoso, ok? Só presta o seu ouvido, abra o seu coração para que Deus possa falar com você, como também vai falar comigo. A você que está aí nas avenidas, a você que está no ponto de ônibus, a você que está em qualquer lugar do município da Serra, a você de Balneário de Carapebus, Novo Horizonte, cidade continental, todos os setores, setor América, Europa, África, Oceania, a você que está exatamente aí no Balneário de Carapebus, a você que está em Novo Horizonte, na Avenida Brasil, a você que está exatamente no bairro de São Diogo, a você que está no Rosário de Fátima, você de Jardim Limoeiro, Jardim Tropical, você de André Carlone, a você que está nos ouvindo no Rosário de Fátima, Manel Praza, bairro de Fátima, a você que está neste momento me ouvindo lá no bairro da Palmeiras, né? Um abraço ao meu amigo Edmar Barbosa, lá no bairro Palmeiras, chegou a mensagem. Então Edmar Barbosa já está conectado conosco. A você que aí do bairro de São Domingos, Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velha, Vista do Mestre, a todos que estão nos ouvindo no bairro de Chico City. Enfim, a você que está em qualquer lugar deste Brasil maravilhoso, deste mundo que Deus nos deu, com certeza. Você pode ter certeza que o nosso Deus, Ele nos ama, o nosso Deus, Ele nos abençoa, independente se eu estou com dor, se eu estou devendo, se eu estou com dinheiro, se eu estou duro, não importa. Se você tem um compromisso com Deus, todas essas coisas são possíveis de acontecer. Mas Deus permite que tudo isso aconteça com você, é para saber se você vai murmurar, é para saber se você vai começar a reclamar, é para saber se você vai adorar Ele. Então Deus, Ele deixou na sua Bíblia Sagrada histórias, não é história de quadrinho, é história verdadeira de homens de fé, que independente de tudo que já perdeu, independente de tudo que já sofreu, mas ele continua adorando a Deus. E Deus fez o que por ele? O que Deus fez por ele é fácil, é só você abrir a Bíblia, lá no livro de Jó e ler, que você vai saber. Quem sabe Deus quer fazer isso na sua vida hoje? Quem sabe Deus também está te usando, deixando você passar por várias dificuldades, por vários problemas, e aí? Deus tem as suas formas de nos chamar a atenção. Deus deixa nós livres para escolher aquilo que nós queremos, o bem e o mal, o certo e o errado, amar ou não amar, praticar o bem ou não. Então Deus, Ele deixou para nós escolher o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Qual é o caminho que você está escolhendo? Eu não sei e jamais eu vou te apontar o dedo, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para nós escolher. Desde já eu quero agradecer, mandar um abraço também para o nosso amigo o pastor Rony, que eu acredito que esteja nos ouvindo lá no município de Cariacica, no bairro Bandeirante. Se ele estiver nos assistindo também pela Web TV, um grande abraço aqui do programa Falando de Jesus ao pastor Rony, lá no bairro Bandeirante, em Cariacica. Eu quero registrar a presença também do nosso irmão em Cristo, que está aqui para acompanhar e ouvir a palavra de Deus no programa Falando de Jesus. Só chamo ele de irmão, o nome nosso grande amigo e irmão Joaci, né? Porque quando você chama as pessoas exatamente por irmão, o nome não tem problema, o nome não tem importância. Por que não tem importância? Porque você já está saudando ele como irmão, como amigo, como da família, de qualquer coisa, né, pastor? Amém.
Também está aqui o pastor Lorival, ele que é o responsável hoje pela palavra de Deus, ele que vai trazer para nós mais uma vez aqui ao vivo para todo o Brasil. Você que está em Cariacica, você que está em Vitória, Serra, você que está em Cachoeiro, você que está no Rio de Janeiro, a você que está em Aracruz, a você que está nos ouvindo no bairro, lá na cidade de Formosa, em Minas Gerais, a você que está no Rio de Janeiro, enfim, em qualquer lugar onde possa chegar exatamente a transmissão do programa de Jesus, eu convido a você para ficar numa boa, numa legal. Um abraço também para a comunidade Vista da Serra, Maria Nilbe, Planalto Serrano, Bloco A, Bloco B, Bloco C, a você de Campinho da Serra 1, de Campinho da Serra 2, a todos que estão na Avenida Planalto, Cachoeiro, próximo aí da Dona Vilma, né? É daí no Planalto Serrano, que é ouvinte do programa de Jesus, lá o meu irmão e amigo Ademir, da Padaria União, enfim, a todos que nos ouvem. Não temos mais tempo, porque o mais importante, nós vamos dar o tempo, que é para a palavra de Deus. O mais importante vai ser feito agora. É exatamente quando Deus vai usar o pastor Lorival, exatamente ali do bairro de Barcelona, para trazer a palavra que nós precisamos de ouvir. Agora na Serra são 18h02. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor,
filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Neste momento eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estou nessa tarde, pela primeira vez nessa rádio, para levar a palavra de Jesus Cristo até você. Estamos com a missão e incumbência de levar até você a mensagem que Cristo deixou para todos nós. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Este é o Ide de Cristo. Então nessa tarde eu quero deixar-vos Mateus capítulo 21, versículo 11. E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Meus amados, aonde você estiver agora, seja qual for a sua situação, seja qual for a sua prova, seja qual for o seu desejo, seja qual for a sua dificuldade nessa vida, eu quero que você saiba que o profeta de Nazaré da Galileia, ele está presente na sua vida. Ele está presente nas suas dificuldades para te ajudar a vencer. Você precisa confiar nele porque ele nunca abandonou os seus. Então, deste profeta
que estou falando. Há muitos profetas, mas este profeta é único. Este profeta é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Este profeta fez a diferença no planeta Terra. Este profeta, quando ele foi enviado aqui na Terra, pelos nossos pecados, ele foi morto, moído, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A cruz que eu deveria levar é você. Ele pegou sobre si e levou para nós. O preço que eu devia pagar e você também deveria pagar, ele pagou por nós. Qual foi esse preço? Talvez alguém poderia imaginar, ou pode até imaginar, que este preço poderia ser pago em peso, em moeda, em dinheiro, mas esse preço foi pago muito mais do que dinheiro, ouro ou prata. Este preço foi pago com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E é por esta razão que estou aqui nessa tarde para falar de Jesus para você, para todos quantos estão ouvindo nesta hora. Cristo tem um grande desejo de encontrar você nessa tarde e que você aceite Ele entrar no seu coração, aceite Ele entrar no seu lar para Ele dialogar com você. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo estava para entrar em Jerusalém, a sua entrada em Jerusalém deveria ser de qual forma? De uma forma muito gloriosa, mas ele preferiu entrar na cidade com uma forma muito simples. Eu quero te dizer dessa forma que Deus entra na sua vida, na sua casa de forma simples. Deus não tem necessidade de entrar. Às vezes pensamos que Ele quer entrar na nossa casa, chegar em nosso pátio, em um carro novo, em um carro do ano, em grande estilo. Mas Deus, Ele procura entrar na nossa vida de forma simples e eficaz. De forma simples é que Ele alcança as nossas vidas. E de forma simples é que nós entendemos tudo o que Deus quer de nossa vida. Louvado seja Deus. Então, por isso, ele procurou entrar de uma forma simples naquela cidade. Mandou que seus discípulos fossem até a aldeia e lá encontraria uma jumenta presa ao seu jumentinho e que aos pedisse que deixasse ir, porque o Senhor precisava dela. E então assim foi feito, os discípulos chegando ali e levaram a jumenta, presa a jumentinho até a Cristo. Louvado seja Deus. Então qual foi a forma que Cristo entrou na cidade de Jerusalém? Montado em uma jumenta, animal de carga, animal que transportava peso, talvez estava calejada e sofrida do trabalho do dia a dia. O que eu quero dizer com isto é que o dia que nós aceitamos Cristo, na hora que nós entregamos a vida a Deus, nós passamos a ser pessoas honradas. Aquela jumentinha nunca tinha sido louvada por ninguém, aquela jumentinha nunca tinha sido parabenizada por ninguém, talvez teria sido maltratada, mas quando Jesus chegou em Jerusalém, montado naquela jumenta, meus amados, a Bíblia diz, aqui nesse texto, que uma grande multidão se pôs, e quando ele foi entrando, rasgava suas vestes e jogava pelo caminho, outros cortavam ramos e espalhavam pelo caminho. Agora eu quero vos dizer e perguntar, para quem esses lençóis, para quem essas vestes no caminho, para quem esses ramos estavam sendo jogados para passar? Para Jesus ou para a jumenta? Eu quero você bem claro nesta tarde,
você que está me ouvindo, todos que estão nos ouvindo, que o povo que jogaram os ramos e vestes no caminho, não jogaram para Jesus passar, porque Jesus estava montado na jumenta, mas sim jogaram para a jumenta passar. Por quê? Porque nesse dia ela entrou em Jerusalém levando Jesus Cristo. Ela não entrou em Jerusalém levando carga. Ela não entrou em Jerusalém levando bens materiais para o rei. Ela entrou em Jerusalém levando o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, Deus no céu e Deus na terra, dono do céu e dono da terra, dominador de todas as coisas, dono de nossas vidas, Ele que domina tudo, Ele que conhece tudo. Diz a Bíblia que Ele conhece até os fios de cabelo da nossa cabeça, são contados perante Deus. E nessa tarde, você está sendo contado por Deus. E Deus está entrando na sua casa e na sua vida de forma simples. Abra o teu coração e você será visitado por Deus através da pessoa de Cristo. Louvado seja Deus. Então foi assim esta história que nós estamos contando da Bíblia. Nós estamos levando a você o pão do céu, que diz o próprio Cristo, que a palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Nós estamos levando você a palavra de nosso Rei, o nosso Rei Jesus Cristo, o nosso Rei que sara e o nosso Rei que cura. Talvez alguém esteja agora angustiado, talvez agora você esteja com muitos problemas e não há quem possa recorrer ou resolver a sua situação. Mas nós estamos apresentando a você nessa tarde uma pessoa muito especial, também muito poderosa, chamado profeta de Nazaré da Galileia, que é o mesmo Jesus Cristo. Meus amados, Ele quer fazer de você uma bênção nas mãos dele para ser usado na face da terra. Você é o escolhido de Deus, e é por isso que Ele desenfeitou a sua glória e enviou Jesus Cristo. O dia que você entregar a Cristo, você vai ter honra com Ele e com o povo da terra. Aquele que te maldizia vai passar a te bendizer, porque eles vão ver Jesus na tua vida. O dia que a jumentinha levou Jesus, ela pisou em lençóis, talvez nunca tinha pisado em lugar macio como pisou naquele dia. Ela teve honra, porque ela estava carregando, não era qualquer um, ela estava carregando, não era simplesmente um profeta, ela estava carregando o profeta de Nazaré da Galileia, que era o Filho de Deus, e por isso ela teve honra. E a nossa honra está com quem? Nós temos honra quando? Quando estamos com Jesus no coração, quando estamos pregando a sua palavra, quando estamos realmente seguros com Ele, aí sim nós temos honra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus amados, o mundo caminha de mal a pior. Estamos chegando às últimas horas, porque já não podemos falar mais últimos dias na face da terra. Nós já não podemos mais falar, quem sabe, nem as últimas horas, porque já estamos vivendo até os últimos minutos, porque as coisas da Bíblia tem se cumprido a palavra de Deus. O que Deus fala cumpre. Nunca Ele mente, nunca mentiu, jamais vai mentir. Tudo que Ele falou e está escrito está se cumprindo. Guerra, fome, pestes, a insegurança. Muitas pessoas preocupadas com a segurança de seu país ou de sua casa. Mas o salmista diz que praga nenhuma chegará à sua tenda. Ou seja, se você temer a Deus, a sua segurança está nas mãos de Deus. Nessa peleja, diz a Bíblia, disse Deus, nessa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. É a coisa mais importante a fazer, entregá-los na mão de Deus, todos os nossos problemas,
todas as nossas circunstâncias, dia a dia de nossa vida, que às vezes nos preocupamos tanto e precisamos adorar a Deus mais do que nunca. Chegou a hora, chegamos no momento dos sinais e nós precisamos de estar preparados, precisamos de estar olhando para os sinais dos últimos dias. Há muitos anos atrás, há muitos tempos atrás, na época de Cristo, pregando o Evangelho, quando ainda seus discípulos andavam com ele, numa certa feita, eles perguntaram a Cristo: Mestre, que sinal nos dará da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus disse assim: quando verdes a figueira seca brotar os seus ramos, aí sim estará perto o verão, aí sim estará perto a minha vinda. Esta figueira de que Jesus falava era Israel, porque nessa época Israel teve um tempo fora do seu país, fora da sua terra. Não podia louvar a Deus com os seus na direção como eles eram acostumados a adorar o Deus verdadeiro, porque a nação que ele estava, o rei era inimigo do povo de Deus. E veja bem como as coisas são. Eles eram como uma figueira arrancada da sua estação própria. Se você arranca uma planta do seu local, ela logo murcha ou morre sequer. Mesmo que você leve ela para plantar em outro lugar, até chegar no seu local, ela corre o risco de morrer. E mesmo que seja plantada, talvez o terreno não seja apropriado qual o dela estava. E com isso eu quero dizer que nesse tempo Israel estava escravo. Então, no ano 66, há um decreto na ONU de formalizar Israel e levar Israel para o seu país e ter o seu próprio presidente. Israel voltou para a sua terra. Aí cumpriu esta palavra. Eu quero dizer que a figueira voltou a ser plantada no seu próprio terreno e ela voltou a dar ramos. Israel é um grande país hoje, ao qual tinha sido massacrado por vários anos por nações inimigas. Eu quero te dizer a você que o seu lugar é ao lado de Cristo. Se você estiver ao lado de Cristo, tudo irá bem contigo. Tu irás ser uma pessoa produtiva dos bens. Não pode uma árvore má dar frutos bons e nem árvore boa dar frutos maus. Não pode de uma fonte jorrar dois tipos de água. Eu quero te perguntar: qual o Deus que você está servindo? Aleluia! Louvado seja o grande nome de Cristo Jesus. O que você está fazendo agora para honrar a Cristo e também ser honrado? A palavra de Deus é muito clara e categórica em dizer que Ele é Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Quando falamos de reis, nós podemos denominar a muitos reis de várias nações, mas nós estamos falando aqui de um superior, de um ser muito maior do que todos os outros, que é Jesus Cristo. Então por isso diz a palavra que Ele é Rei, e depois diz dos reis, Senhor dos senhores. Então Ele é dono de tudo. Louvado seja Deus. Nessa tarde é muito importante você parar um pouco e pensar o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com a sua vida. O profeta de Nazaré da Galileia quer te encontrar hoje, nessa tarde. Ele está presente aqui e está presente aí aonde você estiver. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele te ama e Ele te chama. Ele quer você hoje. Ele está à porta batendo. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir.
entrarei em sua casa, cearei com ele. Aleluia. Você quer fazer isso nessa tarde? Eu sei que você quer. Algo talvez esteja te impedindo de fazer isso. Mas eu quero te convidar a você invocar a Deus para quebrar essas barreiras, essas correntes que talvez esteja te impedindo a encontrar com o nosso Mestre. Louvado seja Deus. E você fazendo isso, certamente eu creio que as correntes cairão, vão quebrar agora. Louvado é o nome do Rei. Talvez esteja muito difícil e você não acha saída para lugar algum, mas a saída eu te apresento. Ele é a porta de entrada e a porta de saída. Pois ele mesmo disse: procurai entrar pela porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que leva ao homem à perdição. Não há outro caminho. Há muitos caminhos, mas só há o caminho. E o caminho da verdade é Jesus Cristo de Nazaré, da Galileia. Aleluia. Nesta noite, nesta tarde, Ele está te chamando, Ele está te convidando e está te dizendo que quer entrar em tua casa. Ele quer curar a sua enfermidade, quer te libertar dos vícios dessa vida, porque os vícios dessa vida não trazem benefício para a nossa vida física e nem tampouco para a nossa alma. E Ele quer fazer 2 milagres de uma vez só na sua vida. Ele quer curar a sua alma e quer sarar o seu corpo físico. Ele quer limpar você, porque você é imagem e semelhança criada por Deus para o adorar. Aleluia. É com alegria e satisfação que estamos levando a palavra de Deus aos lares, às praças, para que no dia do juízo Deus não tenha o culpado por inocente. Louvado seja Deus. Aleluia. Eis que vem dia ardendo como forno, todos os soberbos e que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramos, mas para vós que temes o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, a salvação trarei debaixo das minhas asas, diz o Senhor. Saireis e crescereis convosco como o bezerro da estribaria. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Malaquias estava vendo os dias do juízo, o provar de Deus para ele. Deus estava lhe mostrando o que ele vai fazer ainda. E é preciso que você escapa dessa ira, porque um dia a ira de Deus cairá sobre a terra e todos aqueles que desobedecem a Deus e profanam o nome do Senhor e que fala sempre em vão o nome do Senhor. Então é dessa forma que nós estamos aqui transmitindo a você o recado de Deus, a mensagem de Cristo. Este profeta de Nazaré da Galileia quer te encontrar, ele quer você. Abra o teu coração e deixa ele sarar a sua alma. Louvado seja Deus. É muito importante você o aceitá-lo, porque ele vai te conduzir. Ele diz, a palavra de Deus é muito importante. O próprio Deus disse para Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, porque ele te conduzirá por onde quer que andares. Não tem nada que te encaminha você no lugar certo, a não ser a palavra de Deus. Era a bússola daquele que teme ao Senhor. E nós estamos caminhando em direção à cidade santa. Não é a Jerusalém de Israel, não é uma cidade implantada aqui na terra. Nós estamos caminhando em direção a uma cidade onde não há pranto, não há choro, nem ranger de dente. E para isso temos que aceitá-los. Quando Cristo arrebatar a sua igreja, as pessoas vão sentir vontade de subir, mas não tem mais condições. É agora, é hoje.
Procura te encontrar com ele enquanto é tempo. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Você que está aí com o seu filho problemático, às vezes nas drogas, Deus quer libertar o teu filho. Deus quer libertar o teu amigo. Você que está com parente enfermo no hospital, Deus quer curar esta pessoa. O profeta de Nazaré da Galileia entra nos hospitais, entra nas delegacias, não tem fronteira que ele não derruba. Ele não precisa passaporte porque ele é dono de todas as fronteiras. Dos 5 continentes e os 7 mares, manda Deus em tudo. Porque ele é o Senhor dos exércitos. Ele é Senhor dos exércitos de aves que voam, de peixes no mar. Ele é Senhor dos exércitos de homens na terra. Ele é o Senhor dos exércitos de todos os exércitos que existem no planeta. Ele é o Senhor deles. Ele é o nosso Senhor Rei. E é por isso que estamos transmitindo para você. Ele quer te libertar nessa tarde. Louvado seja Deus. O que você está pensando agora? Eu posso muito bem planejar, analisar o que você está pensando. Não tem jeito para mim. Mas eu quero te dizer e reforçar ainda que até para a morte tem jeito. Porque Jesus, quando encontrou com a viúva de Naim levando seu filho para a sepultura, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim e devolveu ele com vida para ela. Porque a palavra de Deus é bem clara em dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia disse que o vosso adversário runge como leão, vive ao nosso derredor rungindo como leão, procurando alguém para tragar. Mas o anjo do Senhor, diz a Bíblia, que acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Louvado seja Deus. O anjo do Senhor está em volta de você. Aleluia. Porque o nosso inimigo runge como leão, mas o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Provou-se ele, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Aleluia. Nem a morte pôde deter. E ele desceu às partes mais baixas, diz a Bíblia, pegou a chave da morte do inferno e levou com ele. Tragada foi a morte na vitória. Louvado seja Deus. Glorificamos a Deus. Glorifique a Deus aí onde você estiver agora. Abra teu sorriso para ele. Abra a tua boca e o glorifique, entregando ele a tua vida. A melhor forma de você se livrar de todas as armadilhas que o inimigo tem preparado para você. Louvado seja Deus. Nós estamos orando por você agora neste momento, porque é muito importante. Quero que você baixe a tua cabeça, feche os teus olhos aí onde você estiver, na sua casa, na praça, sentado em um ponto de ônibus, nos assistindo e nos ouvindo. E você para agora e pensa, porque nós estaremos orando por você agora, neste momento, para que Deus abençoe sua vida e te dê uma libertação, para que você se aproxime dele. Louvado seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Amado Deus e eterno Pai que está no céu, te agradeço por estar aqui pela primeira vez, te pedindo, Senhor, mais uma bênção e te agradecendo. Que abençoe essa rádio, esse estúdio, abençoe o nosso irmão que trabalham em prol das almas. Este programa, Senhor, não é denominação, este programa é vocacionado para salvar as almas que estão perdidas. Eu quero entregar a todas essas pessoas que nos assistiram, nos ouviram, a sua palavra. Nós não transmitimos aqui a nossa palavra, transmitimos aqui a tua rica palavra. E que esta pessoa que está aí na praça, desiludido, sem ter para onde ir, talvez não tenha nem o que comer, que o Senhor o entre neste coração e liberte ele para que ele encontre o caminho certo, que é o Senhor. Esta família que está angustiada, talvez com o filho nas drogas, já buscou os recursos e não encontrou em lugar nenhum.
mas o Senhor é o recurso verdadeiro. Entrego esta família em tuas mãos, essa mãe, este pai, este filho, esta senhora, este senhor, que está passando por tribulações, por lutas, por dificuldades, a falta de um emprego, para alimentar os seus filhos, a sua casa. Nesta hora, Senhor, entra nos lares, abençoa todos que estão nos ouvindo, para que eles possam sentir o prazer de te servi-lo e servir com alegria. É a nossa vocação, Senhor, é de transmitir aqui a tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Esta família que talvez esteja já à beira do abismo, perdendo o teu filho para o crime, mas o Senhor ainda pode tirá-lo do crime. Senhor, entra nesta casa, entra nessa vida e faça um grande milagre para que nós tenhamos resultado. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos agora e para sempre. Amém. Eu sou o pastor Lorival, que estou com vocês aqui nessa tarde e transmitir a palavra de Deus. Quero agradecer muito a vocês que nos ouviram. Quero agradecer aqui no estúdio ao nosso irmão, que Deus possa abençoá-lo sempre nessa caminhada. Quero agradecer também pelo carinho que pastor Ronei tem comigo, somos companheiros de batalha, pregando o evangelho há muitos anos, a sua família, no trabalho ali em Bandeirante que estamos. Que Deus possa abençoar, estamos ganhando alma sem medir esforços. Então queremos deixar esse agradecimento, um abraço para todos e que vocês encontrem a paz. Amém. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 39 minutos. Mais uma vez, Deus trouxe para nós essa belíssima mensagem, nos chamando a atenção exatamente das coisas que estão acontecendo hoje. Mas eu prestando bem atenção ali, apesar que a gente está trabalhando, mas a gente ouve a mensagem, nós filtramos a mensagem para dentro de nós. E observamos também as coisas que estão acontecendo no mundo. E o que me despertou a atenção, pastor, irmão, despertou a atenção foi o seguinte. No princípio, o irmão falou das palavras de praga, de peste. Mas se nós analisarmos, Deus vem corrigindo o homem desde o início, porque quando a terra se tornou pecaminosa, ele destruiu Sodoma e Gomorra. Antes de Sodoma e Gomorra, houve ainda Abraão em guerra, em conflito com aquele povo. E Deus foi passando o tempo, passando. Eu vou só dar um pulinho assim, e o povo foi escravo do Egito. O povo tinha que comer o pão que o Egito dava, o povo tinha que beber a água que o Egito dava. Mas Deus, vendo o sofrimento daquele povo, libertou ele. Mas libertou ele simplesmente não foi de graça. Libertou ele exatamente porque eles estavam escravizando, mas eles estavam adorando ele. O povo estava adorando Deus, clamando por Deus. Então Deus ouviu e fez. Mas só que Deus deixou um preço. Jogou as pragas. O irmão falou para que eu lembrei. Jogou as pragas. Mas para que o povo visse o poder de Deus, aqueles que adoravam a ele, mas também que outros que não adoravam ele via que ele era rei, como você falou, Jesus é rei dos reis. Jesus é rei dos reis, então Deus queria mostrar para aquele povo que ele era Deus, tanto dos hebreus, disse Deus do faraó, Deus de qualquer um. O faraó queria ser acima de Deus.
Mas está chegando, vamos buscar, vamos pular mais um pouquinho. Se nós olharmos, hoje nós não temos praga, que Deus já cessou as suas pragas. Mas tem uma coisa que nos chama a atenção. As coisas estão acontecendo que Jesus escreveu. Se vocês não meditar, se vocês não me adorar, se vocês não me buscar, você entendendo? Se vocês achar que é mais importante a mulher, é mais importante o trabalho, é mais importante a diversão, é mais importante a televisão, é mais importante tudo, e não eu, não tem problema não. Mas eu vou voltar. Mas vocês, antes de eu voltar, vocês vão passar algum bocadinho, vocês vão ver muita coisa acontecer. Então hoje nós estamos vendo o grande rio doce seco. Hoje nós estamos vendo o grande Rio Grande do Sul ficando embaixo d'água. Nós estamos vendo hoje queimadas aí seca em tudo quanto é lugar. Nós estamos vendo aí pessoas que deveriam ser autoridades, ser leis, tanto humana, mas elas estão entrando no mundo do crime, fazendo as coisas erradas. Tudo está ficando assim, ó, rodando e ficando diversificado, mas só vai enxergar e ver, entender tudo isso que está acontecendo, quem lê a palavra de Deus. Só quem lê que vai entender. Tudo isso está acontecendo. Ah, não, isso é por causa do tempo. Ah, isso é por causa disso. Todo o homem sempre vai arrumar desculpa para não aceitar as promessas de Deus, que Deus falou que vai acontecer. O homem sempre vai falar que é queimado, o homem vai falar que é porque a areia socorre. Tudo o homem vai dar a desculpa dele. Tudo. Não quer admitir que Jesus escreveu em algum lugar, que eu não sou decorador de Bíblia, eu leio a Bíblia. Então, eu estou sendo sincero, pastor, tá? Eu do irmão sabe. Eu leio e observo aquilo que é bom e fica aqui. Na Bíblia está escrito: antes da minha volta vai acontecer olho por olho. O que está acontecendo hoje? O nego está botando o revólver e está chegando. Aí, meu irmão, me dá isso daí tudo para cá logo, senão você vai morrer. Ou tu não vai me dar? Não, pum, mata o cara. E assim está acontecendo. Famílias, pai contra filho, filho contra os pais. Olha o que está acontecendo aí. O que está acontecendo? Os sinais. Então, a palavra que o irmão trouxe, nós aqui, graças a Deus tem nos honrado. Eu agradeço muito a Deus por todos os meus problemas, dificuldades, mas Deus tem honrado que tem passado o mensageiro aqui, o irmão ali, um dos ouvintes do programa, certo? Né? Ele mora aqui, ele mora lá embaixo, mas ele ouve. Então, as pessoas sabem que nós estamos fazendo o que Jesus falou bem assim, também está escrito na Bíblia: ide para todas as nações e levai o meu evangelho. Eu não tenho condição de chegar nos Estados Unidos, eu não tenho condições de chegar na África, eu não tenho condições de chegar em Cachoeira Mirim, eu não tenho condições de chegar lá em Guarapari, eu não tenho condições de chegar lá em Bandeirante agora, ao mesmo tempo. Mas Deus tem. E Deus tem através de um programa que nós não temos placa, nós não temos... Amamos todos os irmãos, amamos todas as igrejas. O problema de se ela está pregando errado é ela com Deus lá que vai prestar conta. O pastor que está pregando errado, está ensinando errado, ele que vai prestar conta. Vai prestar conta de si. Mas nós estamos fazendo o que Jesus pediu: ide levar o evangelho. E nós convidamos mensageiro, convidamos pastores, é daqui, é dali, fazemos a agenda. Nós temos que fazer a nossa parte. E buscar também, lógico, nós temos que buscar também. Não é só chegar aqui e botar o programa. Mas a gente tem que congregar, a gente tem que buscar e corrigir nossos erros, nossas falhas, para cada dia. Agora na Serra são 18 horas e 45 minutos, 18 e 45, desde já não sei quem que está aqui mandando mensagem direto, né? Porque aqui nós estamos num programa falando de Jesus, um programa onde a nossa atenção ela tem que ser exclusivamente para Deus, para falar as coisas de Deus, tá certo? Então você que está mandando mensagem, eu peço desculpa, mas daqui a pouquinho eu vou ler a mensagem, ok? Porque o programa falando de Jesus, antes de eu terminar, o programa falando de Jesus, para mim, ele é igualzinho o homem coloca a lei. Você não pode atender o celular dirigindo. Se o homem cria uma lei por segurança para ele, então Deus também criou a lei de assim: olha, a minha palavra tem que ser reverenciada com graça, com alegria e com respeito. Eu não posso estar lendo a Bíblia e estar assistindo futebol. Que eu estou servindo? Que Deus que eu estou servindo? Eu não posso estar lendo a Bíblia e estar assistindo desenho animado, fazendo o que? É Deus, Deus e Deus. Não, Deus falou, o mundo tem coisa certinha para cada hora, para cada ponto.
e acabou. Deus é Deus. Então, é isso que eu falo. Então, às vezes as pessoas ligam, às vezes o telefone toca aqui e tal, e tal. Por quê? Porque se eu deixar o meu coração levar pelas coisas que o mundo está me atraindo, porque é assim que o Satanás faz, quando você está orando a Bíblia, oi irmão, ei, então por isso que Jesus falou, quer orar? Vai para o teu quarto, fica lá quietinho, que Satanás não vai ter poder não, está você e eu só e acabou, tá certo irmão? Certo irmão? Bom, agora sim, né, são 18 horas e 46 minutos, eu quero agradecer a presença do irmão Joaci, ali que congrega conosco, me sinto muito honrado irmão, o irmão estar aqui no programa, falando aqui, assistindo o programa ao vivo hoje, primeira vez né irmão? Terceira, né? Terceira vez, eu nem lembro, tá vendo? Tá. Mas eu quero agradecer o pastor Lorival para essa mensagem e também ao pastor Ronei, se estiver lá em Bandeirantes, se estiver nos assistindo, a toda a sua família, a toda a sua congregação. E a você, ouvinte do programa de Jesus, eu quero desde já agradecer em primeiro lugar a Deus pela sua vida e porque você, segunda-feira, se você não tiver compromisso nenhum com malhação, com não sei de que mais, não sei mais de que, tá certo? Pega o seu computador lá, se você estiver em qualquer lugar, ou se você não quiser ficar em casa, vai para a praça, vai para a avenida, vai lá ouvir, vai ouvir 30 minutos só da palavra de Deus, mas são 30 minutos que valem uma eternidade. A todos vocês, uma ótima noite e um bom final de semana e, se assim Ele permitir, o bom Deus, eu quero estar aqui. Mas se Ele não me permitir, não tem problema não. Outro vai estar aqui, mesmo que esteja guardadinho ali no caixote, mas o outro vai estar aqui, que eu já falei para minha esposa, viu irmão? Você é testemunha dessa palavra minha, viu? Se eu não tiver o programa de Jesus, mesmo que eu estiver no caixote, o programa tem no ar. Porque Deus é mais importante do que eu no caixote. A todos vocês, uma ótima noite e vamos voltar com a nossa programação normal. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às